Graças a Deus, que Deus abençoe a todos vocês. É com muita alegria e prazer, porque eu faço isso com prazer, que eu estou aqui para levar a palavra de Deus até você. Olha, o assunto principal chama-se Encontro com Deus. Eu não vou perder tempo, eu digo perder tempo, porque para mim é perda de tempo um pastor pregar prosperidade ou pregar isso ou aquilo, se ele não prioriza em suas pregações o encontro com Deus. Porque essas coisas são importantes. A prosperidade é importante. Prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é saúde, prosperidade é uma família abençoada, prosperidade é uma vida completa. E essas coisas são boas, né? Quem não quer ter prosperidade? Quem não deseja ter uma família abençoada? Todo mundo deseja ter uma família abençoada. Qual a mãe que não deseja ver o seu filho tendo uma vida bem-sucedida, né? Se formando, indo bem em todos os sentidos? É um orgulho para a mãe. Qual o pai que também não deseja ver o mesmo? Qual a esposa que não deseja ver seus filhos e maridos na presença de Deus? Eu me refiro àquelas pessoas que estão na casa de Deus, né? Porque lá fora, mesmo aqueles que não servem a Deus, procuram uma paz. Gostariam de ver seus familiares bem. Porém, isso só é possível quando você encontra a Deus. E o motivo dessas mensagens é orientar, guiar vocês a terem esse encontro com Deus. Você que está me assistindo nesse exato momento, entenda uma coisa. Se você não der atenção a esse segredo, eu chamo de segredo, porque esse é o segredo, chamado novo nascimento, você nunca vai entender a forma como Deus trabalha. Você nunca vai entender o que Deus está preparando para você, o que representa o deserto, o que representa as lutas e o mais importante, você não é aprovado. Porque ninguém vence no deserto sem Deus, sem o Espírito de Deus dentro de si. Ninguém pode vencer. Observe que Jesus, quando foi levado ao deserto, Jesus ali foi guiado, a Bíblia diz, pelo Espírito Santo para ser tentado. Mas o Espírito do Senhor já estava no Senhor Jesus. Ninguém vence no deserto sem ter o Espírito de Deus. E é por isso que o deserto de muitos já está aí, já perdura aí por anos. Pessoas que estão nesse deserto há 5 anos, estão nesse deserto da vida há 10 anos, casamento destruído, vida destruída, nada dá certo, sonhos frustrados. E só depende de você. O segredo é você conhecer a Deus. Deus é a fonte da felicidade. Deus é a fonte do sucesso. Deus é a fonte para uma vida próspera e abençoada aqui nesse mundo e a vida eterna com Ele, a salvação eterna. Então, o novo nascimento é uma coisa muito forte. O novo nascimento, você vê que quando uma criança nasce, ela chora. Quando ela nasce, imediatamente, a primeira atitude ali da criança é chorar. Sabe, o novo nascimento é o maior milagre que pode acontecer na igreja. Porque, pelo fato de termos hoje muitas pessoas que não são nascidas de Deus, então também temos muitas pessoas problemáticas. E, inclusive, problemas internos na igreja, pessoas que dão mau testemunho porque não são nascidas. O novo nascimento representa uma transformação. Ah, mas o Elias, quando eu nascer de Deus, as lutas vão cessar? Não, pelo contrário, vão aumentar. Vão aumentar porque o diabo sabe que o novo nascimento representa tudo. É a coluna principal, é a estrutura principal da vida cristã. O Espírito Santo é o próprio Deus dentro de uma pessoa, fazendo morada. E é bem diferente. Observe que nenhum rei de Israel governava sem antes ser ele ungido. Observe isso. Os reis de Israel eram consagrados.
eram direcionados e havia sempre um profeta ali aconselhando eles. O Espírito de Deus estava sobre eles, a direção de Deus estava sobre eles e havia também um profeta. Porque a questão do profeta, o conselheiro, né? Hoje nós temos vários. O profeta representa aí o pastor, o anjo da igreja, mas para cada época havia também ali o seu profeta. Mas não é esse assunto. O que eu quero priorizar aqui é que você que está me assistindo, de repente você é infeliz. Você está como aquele cristão em roda gigante. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo, uma hora você tem muita fé, outra hora você está desanimado, uma hora você tem certeza da salvação, outra hora você sabe que se Jesus voltar e você naquela situação você vai perder sua salvação. Você tem que dar um basta nisso. E ninguém pode fazer isso por você. Só quem pode fazer isso por você é você mesmo. Você mesmo. Porque essa guerra é individual. Você, mesmo sem o Espírito de Deus, qualquer homem tem o poder de decisão. Nós temos o poder de decisão. Você tem que dizer para você mesmo: eu sou filho de Deus. Eu estou cansado, eu estou cansada de me prostrar à natureza humana. Eu quero conhecer a Deus, eu não quero viver de informação, eu não quero conhecer a Deus pelo que o pastor prega. Eu não quero ter um conhecimento supérfluo de Deus ou através somente da Bíblia. Eu quero conhecê-lo face a face. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa que você tem que buscar. Eu falei na outra mensagem que nós devemos ser radicais na nossa fé. Se você não for radical, você nunca vai se separar do que não presta, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não vem de Deus. Você tem que ser radical. Separar. Bom, isso aqui não é de Deus, então sai fora. Isso aqui é de Deus. Amém. Essa pessoa aqui, eu amo ela. Porque você tem que ter equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio. O ser humano é um ser social. Você não pode viver isolado. A Bíblia diz que aquele que se isola busca a sua própria destruição. Mas eu posso conviver ali, porque não tem como você fugir disso. Você teria que sair do mundo, como diz o apóstolo Paulo. Mas eu posso conviver com essas pessoas. Mas não quer dizer que eu vou fazer o que elas fazem. Isso é uma decisão que você tem que tomar. E separar. Quem é mais importante para você? Deus. Ah, Elias, eu quero conhecer Deus. Então você deve ser radical na sua fé. E aprender a dizer não à vontade da carne, às vontades da carne. São várias vontades carnais que prejudicam o homem. E aprender a ter esse equilíbrio, a conviver com essas pessoas, mas fazer aquilo que é da vontade de Deus. Não siga os maus exemplos. Olhe para Deus. Se separe do pecado, se separe daquilo que não é santo e comece a buscar a santificação. Mesmo com a correria do dia a dia. Mesmo com a correria do dia a dia, eu sei o que eu estou falando. Você pode manter um relacionamento com Deus, a busca ao Espírito Santo, abrindo o seu coração para Ele, adorando a Ele, mostrando para Deus que o seu maior interesse é nascer dele. Você lembra o que está escrito lá no livro de Salmos, quando Deus ele diz, olha, porque a mim se apegou com amor eu livrarei, não foi com segundas intenções. Tem gente que está na igreja pelas bênçãos. Muita gente, eu vou separar aqui aquelas que estão chegando agora, né? Porque a pessoa está chegando agora, ela não entende essas coisas. Mas você que já tem um tempo, você que me assiste, de repente você que até prega a palavra, você sabe muito bem que para se aproximar de Deus, nós devemos nos aproximar de Deus com a intenção de adorá-lo, com a intenção de amá-lo. Você não deve buscar e adorar a Deus para ter sucesso na sua vida aqui na terra. Porque o sucesso aqui é consequência. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se você está em alta, obviamente, em alta espiritualmente, obviamente,
você está sendo reconhecido por Deus, e quem é reconhecido por Deus é reconhecido pelos homens. Ainda que a pessoa não queira te abençoar, ainda que as pessoas não valorizem o teu trabalho, se você está íntimo de Deus, se você está perto de Deus, diariamente, você o adora, você o busca, você expressa o seu amor por Ele, naturalmente, Deus vai fazer com que aquelas pessoas venham te honrar. E se elas se recusarem, Deus tira o poder que foi dado a elas e passa o poder para outro que queira te abençoar. Eu já vi isso. Eu já vi isso porque quando nós falamos que a obra é de Deus, eu não me refiro só à obra com respeito à igreja. A obra é toda a obra de Deus aqui na terra. A obra é dele. E ele faz o que ele quiser. Ele dá os seus dons e unção a quem ele quiser. O que Deus decide, o homem não pode retrucar. É a palavra de Deus que prevalece. Então Jesus disse, lá em João 15, para nós não nos estendermos muito, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não der frutos, ele o tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O que significa isso aqui? Nós somos a vara, como está escrito aqui. Você já viu uma árvore? Não tem como um galho, né, sobreviver separado da árvore. Se um galho é quebrado, automaticamente ele vai secar. Jesus é essa árvore. Nós somos esses galhos. Jesus é a raiz. Para a gente dar frutos, nós temos que estar nele e ele em nós. Mas Jesus não pode habitar numa pessoa que tem sua alma manchada pelo pecado. O pecado é uma coisa terrível. O pecado separa você de Deus. O pecado destrói. O pecado cega você. Ele cega. Ele, além de cegar, ele atrapalha os teus outros sentidos. Uma pessoa que está enfiada no pecado, mergulhada, posso dizer assim, no pecado, ela não ouve, é como mergulhar na água, ela não ouve, não vê claramente e não consegue falar. Assim é uma pessoa que está no pecado. E para você ter esse acesso a Deus, você tem que se livrar do pecado. Você pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. A questão é, você quer ser salvo? Você quer conhecer a Deus? Porque tudo depende da consciência. Como que Jesus vai ter algum valor para você se você não tem consciência do que é Jesus e quem ele representa? Você tem que ter consciência. E para isso você vai ter que se esforçar. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que fazer um sacrifício sobre-humano para vencer essas coisas, ainda como um homem sem o Espírito de Deus. O primeiro passo é seu. E aí, conforme você sacrifica, quando eu falo sacrifica, é sacrificar essa parte aí, o espiritual. É negar a sua natureza humana, negar a vontade da carne e passar a fazer a vontade do Espírito. Se você faz isso, obviamente, Deus ele vai, conforme você dá um passo, Deus dá outro. É uma parceria. E se você está junto com Deus nessa parceria, e Deus, como ele sonda o coração do homem, ele verifica, ele vê que a sua intenção é conhecê-lo, obviamente tudo isso vai dar certo. Você vai chegar exatamente onde você quer. Você terá um encontro com Deus, você vai conhecê-lo e pode ter certeza que sua vida será muito abençoada. Muito abençoada. Mas eu estava falando dos passos e por isso falei aqui sobre João 15. Ele é a videira verdadeira. Deus, o lavrador. Mais interessante é o versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus traz conhecimento. E, obviamente, a pessoa que recebe o conhecimento, ela separa-se, né, do que não presta. Ela entende que aquilo ali é errado, ela entende que aquilo ali afasta ela de Deus. Ela nunca vai chegar a Deus com aquilo ali na vida dela. Então,
ela separa, porque a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus ensina, exorta. A palavra de Deus, ela tem um processo completo sobre o ser humano. A palavra de Deus é algo muito forte. Por isso que a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. A palavra de Deus, ninguém pode impedir a palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus, vós já estáis limpos. E diz aqui, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Não existe a possibilidade de você dar frutos se você está longe de Deus. Tem gente que está na igreja querendo vencer, mas vive uma vida errada. Vive no pecado. Ela prefere agradar pessoas, amigos, irmãos, familiares, do que agradar a Deus. E depois ela chega para Deus trazendo todos os montões de problemas da vida dela, dizendo, está aqui, Senhor. Ela não traz a vida dela. Tem gente que traz para a igreja os problemas. Ela chega e diz, está aqui, Senhor, eu entrego nas tuas mãos isso, eu entrego nas tuas mãos aquilo, mas ela nunca entrega a vida dela. O sofrimento vai continuar. A tendência é ela sofrer cada vez mais. Porque uma vida de pecado faz isso, né? Assim a pessoa que obedece a Deus. Cada passo que ela dá de obediência, Deus vai acrescentando algo na vida dela. São experiências, é uma escada. O relacionamento com Deus é uma escada. Então, da mesma maneira que você, ao obedecer, dá um passo à frente, quando você peca, você dá um passo atrás. O problema é que quando você se volta ao sentido contrário, você, ao invés de subir, você desce, o problema é que tem um abismo no final dessa escada. Embaixo tem um abismo. E tem pessoas que já estão, sabe, no último degrau. Tem pessoas que já estão no último degrau. O diabo está bem perto de tragar a alma dela. E de repente ela está assistindo agora esse vídeo. Deus manda avisar para você. Volte-se para Ele, para que você venha dar frutos e que você alcance a salvação eterna. Saia desse caminho. Saia dessa vida. Procure seguir Jesus. Você já teve várias chances na sua vida e nunca aproveitou nenhuma delas. Deus está falando para você, eu te dou uma última chance. Depende de você. E aí, no versículo 8, é interessante. Aliás, vamos falar o 7 rapidamente. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, quer dizer, a pessoa que ouve e pratica a palavra de Deus, ela vive a palavra de Deus, pedireis tudo o que quiserdes, atenção, e vos será o quê? Feito. A prática da palavra de Deus, a obediência, leva você a ter crédito com Deus. Se você obedece a Deus, se você se desvia do mal, está escrito aqui, ó, pedireis o que quiseres e vos será feito. E aí entra a inteligência. Eu tenho que conhecer a Deus. Eu já venho obedecendo Ele. Já me desviei do mal, já me desviei de pessoas que não queriam nada com Deus. E agora? Qual o próximo passo? Nascer de Deus. E aí Deus ele vai atender você. Porque os teus atos não incriminam você. Os teus atos mostram que você tem toda a condição agora de receber o Espírito Santo. Porque os seus atos de obediência purificaram o templo. Que é você, que é o seu corpo, que é a sua vida. E para finalizar, nisto é glorificado, versículo 8, João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Dessa maneira você será discípulo. Mas só depende de você. Então, meu irmão, pense. Onde você está hoje? O que aconteceu com a sua vida? Você só vem perdendo? Só tristeza? Só amargura? Você não recebe, de repente, uma boa notícia há muito tempo? Você tem que tomar uma atitude. Você tem que se voltar para Deus de forma radical. De forma radical. Não importa se vão chamar você de fanáticos. Não importa se vão apontar o dedo para você e dizer, você é crente, você é fanático, você pirou. Só os loucos
espiritualmente conhecem a Deus. Você prefere ser o quê?